Você tem algum recado, alguma coisa antes, não? Oi? Recado, alguma coisa antes, não? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Vocês que saíram de suas casas, deixaram a comodidade do feriado, né, para vir até aqui, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos. E nós vamos, então, hoje ter o nosso trabalho, o nosso estudo, e, como sempre, começando com a leitura com 5 pães e 2 peixes. Hoje é o item 12, resumo. De tudo quanto saibas ou venhas a saber, além de todos os caminhos possíveis e imagináveis, ao término de todas as lutas que possas travar, enfim, do que vivenciastes, vivencias e vivenciarás ao longo de toda a eternidade. Tudo, no que choras ou sorris, apenas se te resume num aprendizado de amor. O resumo das nossas, né, existência. Tudo que a gente vive, as experiências boas, as experiências ruins, né, os momentos aflitivos, os momentos de dores, os momentos de alegria, tudo se resume num aprendizado de amor, porque a nossa vida na Terra é o amor de Deus por nós. Deus nos ama. Ele nos criou porque nos ama. E Ele deixa a nós a liberdade, o livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer nossas escolhas, nós podemos buscar o caminho que melhor, onde melhor nos sentirmos. Deus nos quer felizes. Ele não nos criou para a tristeza, não nos criou para a desgraça, não nos criou para o fracasso. Ele simplesmente nos criou, simples, ignorantes, todos iguais, todos partimos do mesmo princípio. Deus não tem filhos privilegiados. Nem Jesus é filho privilegiado de Deus. Jesus também fez a sua evolução através do tempo. E quando ele alcançou um grau elevado, então ele veio até nós trazendo o exemplo de amor que ele conseguiu já amealhar em seu coração. Nós também temos, através do tempo, através das nossas experiências, ir amealhando conhecimentos, ir aprendendo e desenvolvendo, né, a semente divina que nós temos dentro de nós, fazendo com que ela germine, e assim nós vamos mudando os nossos atos, errando e acertando, porque ninguém nasceu perfeito. E assim nós chegaremos à perfeição, né? Assim nós estaremos realmente nesse amor de Deus por todos nós. Já estamos. Sofremos porque não entendemos, né, ainda esse amor. Como a criança que quando começa a caminhar, né, começa a engatinhar, ela já quer fazer as coisas por ela mesma e muitas vezes cai vários tombos, assim somos nós na evolução. Nós somos crianças que muitas vezes, né, a gente pisa na bola conosco mesmo. E quando a gente faz alguma coisa que para nós ferimos muitas vezes outras pessoas, na verdade ferimos a nós mesmos, né? Paulo apóstolo disse: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço, esse sim me faz mal. Então vamos ficar, né, com essa liçãozinha da noite, o resumo de tudo que nós estamos aprendendo. Vamos trazer, né, para o nosso dia a dia o Evangelho do Cristo, para que a gente consiga se melhorar a cada dia, caindo e levantando. O importante, não é o perigoso, não é a gente cair, né? É a gente ficar estatelado no chão, sem coragem para levantar. Então, cada vez que a gente cai, vamos procurar não cair, né? Vamos pisar direitinho para tentar não escorregar na estrada. Mas se acontecer,
vamos aceitar a ajuda de quem nos oferece, vamos nos levantar e vamos prosseguir. E que bom que estamos aqui, nesta casa abençoada, e hoje nós vamos ter a Iracema para fazer a nossa palestra, né? Do livro Respostas da Vida. O doutor Isaías está viajando, está em São Paulo fazendo palestras, e nós então estaremos aqui. Vamos então neste momento pedir a Jesus, nosso mestre, o nosso querido e doce mestre, que nos trouxe, nos ensinou através das suas lições, através dos seus exemplos, a alegria de viver. Ensinou-nos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Querido amigo de todas as horas, nós te agradecemos por hoje, por esta noite, por sempre, Senhor, e te pedimos, dê-nos força para que prossigamos, buscando sempre dentro de nós a luz do Espírito imortal que brilha em todos nós. Obrigada, Jesus. Obrigado, bons amigos espirituais. Abençoe a nossa companheira, para que ela nos traga, através da lição da noite, as diretrizes, que ela nos traga o conforto através da sua lição de hoje, que seja para todos nós roteiro, caminho. Que assim seja. Cima. Boa noite para todos, que eu não cumprimentei hoje. E antes de começar a nossa fala, eu só quero lembrar da contribuição do asilo, que muitos participaram, então a gente quer agradecer essa dádiva, né, de cada um, e que essa campanha do asilo continua. Então, até o dia 10, nós compramos as fraldas e levamos no asilo. Então, quem puder, né, o Hamilton está aí, a hora que quiser recolher. Hoje é 31, né? 31. Tem a semana que vem ainda. Tá bom, gente? Então, a gente agradece, que Deus abençoe a todos os que colaboraram e que vão colaborar ainda. A lição de hoje é deste livro Respostas da Vida, pelo espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. É a de número 34, com o título Em Seu Auxílio. Então, André Luiz, ele começa dizendo o seguinte: conserve a própria fé por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Guarde otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. O que significa ter fé? Ter fé é reconhecer em nosso íntimo alguma coisa que é muito maior do que nós mesmos, e que é responsável, né, por tudo que existe em nosso redor, tudo em nossa volta, ele é responsável, inclusive por nós mesmos. E quem é que pode ser esse algo muito maior? Só pode ser Deus, o nosso Pai, né? Então, reconhecer-se criatura, reconhecendo, acreditando, confiando em Deus, o nosso Pai, esse Pai criador de todos nós. Muitos de nós ainda não percebemos
que a nossa fé pode ser desenvolvida ou até aumentada, nos fortalecendo tanto moral como espiritualmente. E como é que nós podemos comunicar com Deus? De que forma nós podemos comunicar com Ele? Através da oração. Todos nós sabemos elevar o pensamento a Deus, fazer uma prece, e é muito necessário, principalmente nesses dias tão difíceis, porque todos nós passamos, né? Então, através da oração, o que vai acontecer? Vai nos revitalizar, vai nos dar energias e nos aproximar de espíritos mais esclarecidos, afastando-nos de influências negativas, que todos nós estamos sujeitos e que precisamos saber como se defender dessas influências tão negativas, né? Então, é importante que estejamos sempre com os nossos pensamentos elevados e em prece, sempre. E isso tem que acontecer tanto nos bons como nos maus momentos. Tem alguém que pode oferecer um copo de água para o menino? Está aqui cedo. Outro fator que nos auxilia no desenvolvimento da nossa fé é o estudo. Acabamos de conversar, né, sobre o estudo, que é muito importante na nossa vida. Então, a gente lembra, eu estava conversando com ela, lembrando que a gente tem na segunda-feira o estudo do Livro dos Espíritos. Nós temos uma lição antes, que é do livro, como chama esse livrinho, Nerci? Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Então, esse livrinho é lido, nós fazemos os passes lá primeiro, das 7h30 até 7:45. Depois é essa leitura do livro, uma explicação ao contrário. Primeiro a lição, depois o passe, né? E depois disso a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos e, uma vez no mês, nós temos o estudo da mediunidade. Então, quem quiser participar, está aí, que é na segunda-feira, faz muitos anos que a gente faz isso. Então, tem muitos que chegam aqui, talvez queiram conhecer um pouco mais da doutrina espírita e não sabem, né? E nós temos, na quarta-feira, às 14 horas, também temos aplicação de passes e leitura de uma mensagem. E logo após essa mensagem, são os passes, na quarta-feira. E na quinta, todos conhecem já o que acontece aqui, né? Sempre de acordo com a doutrina espírita. Então, e para que serve esse estudo? Porque, além do exercício mental que nós fazemos, é importante sempre essa busca, né, de obras que esclarecem e que aprimora cada vez mais o conhecimento, o entendimento, cada vez mais nós vamos nos melhorando. O estudo nos faz compreender com clareza também os problemas e nos direciona aí para as soluções também. Acontece isto. Além de permitir que compreendamos, claro, melhor cada vez mais os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita e os mecanismos que muitas vezes são tão complexos na nossa vida, né? Então, a gente precisa entender como é que eles acontecem, para que eles acontecem em nossas vidas, tanto pessoal, como familiar, como do mundo todo, né? De todo o universo. Bom, então existem procedimentos
que podem ser tomados para que essa nossa fé seja fortalecida. Então, o primeiro desses procedimentos é ter paciência. Como nos falta paciência em determinados momentos, né? A maioria, talvez, de nós, em algum momento, diz que perde a paciência, mas é porque não tinha a paciência, né, com aquilo. Mas é muito complicado e a gente fala mesmo, perdi a paciência com isso. Mas, com esses ensinamentos, a gente vai aos poucos, vai se desfazendo, vai melhorando o nosso íntimo. Nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos entendendo o nosso irmão, ou a nós mesmos. Muitas vezes a gente não tem paciência nem com a gente. É tão difícil a vida que você fala, por que eu sou assim? Por que eu sou tão difícil? Né? E isso acontece, mas aos poucos a gente vai colocando dentro de nós essas sementes que vêm dessa doutrina maravilhosa, os ensinamentos de Jesus, que nos fortalece cada vez mais. E por quê? Porque essa fé que nós precisamos ter, ela não acontece, não se conquista do dia para a noite. É devagar, é de uma forma lenta, né, que nós vamos ver o resultado dessas providências aí que nós precisamos ter. Como eu já disse, né, uma providência indispensável, que é a oração, que com ela nós vamos nos proteger da influência dos maus espíritos e abrirmos o nosso coração para a inspiração dos benfeitores amigos, dos amigos espirituais. E todos nós temos o nosso anjo de guarda, que está muito próximo de nós, e que nós muitas vezes não queremos saber, né? A gente acha que está sozinha ou sozinho e esquece que com ele está te orientando. E muitas vezes a gente não dá ouvido mesmo. Então, isso vai fazer com que a gente esteja mais atento ao chamado, né, da espiritualidade, ao chamado de Jesus, ao chamado do nosso Pai Celestial. Porque se nós não orarmos diariamente, que é preciso, né, a vida vai se tornar cada vez mais difícil. Orando, muitas vezes a gente fala, nossa, eu estou orando todos os dias e a coisa está cada vez se degringolando aí. E se não orasse, então? Né? Seria muito pior a situação. E orando, fazendo as nossas preces, as nossas orações, nós vamos nos desligar um pouco das coisas materiais, desse corre-corre, desse mundo agitado, porque nós vamos parar um pouquinho, um instante que paremos, já vai ser bom para todos nós, né? Vamos pensar mais, buscar mais o nosso eu espiritual nesse momentinho e a ajuda da espiritualidade amiga. Depois ele diz, como eu já li, do otimismo. Ele fala para guardar otimismo, o André Luiz. O que é esse otimismo? É a disposição para encarar as coisas pelo seu lado positivo e esperar sempre por um desfecho favorável. Mesmo em situações muito difíceis. A gente muitas vezes fala, nossa, o meu problema é pequeno, é menor. Daquela tal pessoa é que é difícil. E todos esses momentos difíceis, nós podemos também dar a mão para o outro, né? Para ajudar aquele outro ser necessitado. E a pessoa otimista é alguém que, mesmo nos momentos mais difíceis, tem fé de tudo e percebe que tudo aquilo vai dar certo, vai ser resolvido. Ela pensa de forma positiva. Outra coisa que também tem é o exercício dessa paciência que nós falamos, né? Que
que a gente não tem. É a paciência e a humildade que é fundamental na nossa vida, né? Porque a paciência, ela nos fornece o tempo, a condição para refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, favorecendo esse nosso entendimento, esse entendimento que nós precisamos ter. E a humildade? A humildade permite que nós reconheçamos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, as nossas necessidades e as necessidades do próximo também. Então, muitas vezes nós achamos que a nossa fé é estável, é uma fé que não vai mudar nunca. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito nesses benfeitores amigos. Mas a menor derrocada que acontecer na minha vida, eu digo assim: não acredito em Deus, não existe Deus, Ele esqueceu de mim, Ele me abandonou. Então, cadê a sua fé? Sua fé está variando aí, tá? Não é a fé que deveria ter. Você já estudou muito, né? Que muitos anos, você já aprendeu. E cadê a sua fé para demonstrar? Para você mesma, eu, né? E para os outros, né? Que a gente precisa também demonstrar a nossa fé. Tem uma passagem que é narrada por Mateus, no capítulo 14, versículo 31 do Novo Testamento, referente ao momento em que Jesus caminha sobre a água. Acho que todos nós conhecemos essa passagem de Jesus, mas vamos relembrar, né? O fato se passa com o discípulo Pedro, Simão Pedro, né? Que sai de barco para chegar a outra margem lá do rio. Então, nesse momento, começa uma grande tempestade e quase o barco se afunda. E Pedro fica aflito, ele grita, aí ele diz: Senhor, salva-me. E Jesus, que retornava lá de suas orações, ele corre ao socorro de Pedro e vai caminhando lá sobre aquela água até que chega no barco onde estava Pedro. Chegando perto, ele diz: vem. Ele, abismado, ele começa a retornar em segurança, também caminhando sobre a água. Então, da forma como Jesus andava, Pedro também estava andando sobre a água. E o vento fica lá cada vez mais forte. Pedro, como nós mesmos, né, sentiu muito medo e começa a afundar. Por quê? Porque ele duvidou naquele momento. A fé dele não se elevou. Então, Jesus estende a mão e diz a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Enquanto Pedro confiou e teve lá, né, e teve fé, ele se manteve, ele conseguiu ficar sobre a água. Então Jesus disse, né, homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí, Pedro grita, Senhor. Quando ele grita Senhor, ele reconhece que Jesus é um ser supremo, né, um ser superior, e que tem todo o poder de andar sobre a água. Então, ele sabe disso, sabe que Jesus é diferente, é um ser muito elevado. Então, quando ele diz, salva-me, Pedro enxerga a sua fraqueza e reconhece que está diante daquele que está disposto a fazer a caridade e a socorrer a todos que lhe pedem auxílio. Então, quando Jesus pergunta a Pedro, por que duvidaste? Ele nos dá ainda uma grande lição. Ele está nos ensinando que não devemos manter a fé somente nos momentos tranquilos ou nos momentos bons da nossa vida. Devemos ter fé também nos momentos de tempestade, nos momentos difíceis, nos momentos de turbulência da nossa vida.
Então, quantas e quantas vezes nos portamos como Pedro? A gente se identifica aqui como Pedro, né? Quantas vezes que a nossa embarcação está quase virando lá no mar, e nos sentimos perdidos, no mar da terra, né? Onde nós vivemos. Quantas vezes que acontece isso, né? E nós nos achamos, então, desamparados, nós nos esquecemos completamente dessa nossa fé e confiança que a gente deveria ter, e a gente não esquece de tudo isso, né? Então, nós precisamos ter em mente que em todos os momentos, em todas as situações, nós estamos amparados por Deus, por Jesus, a nos orientar nesse oceano imenso aqui, que é a nossa terra. Então, nós devemos agradecer, né? Porque nós temos a bússola, nós temos o caminho a seguir, mas não fazemos isso, né? Somos nós mesmos que guiamos o nosso barco, queremos andar como nós achamos que deve, sendo que a gente tem tanta instrução aí de Jesus, né? Tanta orientação. Ele que é a bússola, ele que nos dá as diretrizes certas para podermos prosseguir. E cabe, então, somente a cada um de nós escolher como é que vamos alcançar o objetivo que nós queremos, né? Depois o André Luiz, ele fala o seguinte: cultive o amor ao próximo com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, nos diz que sem a fé não seria possível haver a verdadeira caridade. Então, só pode ser exercida essa caridade pela abnegação, pelo sacrifício que nós podemos fazer constantemente, né? Sem aquele egoísmo que a gente traz, muitas vezes, lá dentro do nosso coração. Nós sempre precisamos uns dos outros, né? Quem é aquele que vive sem a ajuda do nosso irmão? Se um está se afundando lá no mar, o que a gente precisa fazer? Socorrer, né? Correr, lançar a rede para que ele suba. Porque é muito importante amar o nosso próximo, né? E precisamos reconhecer Deus na nossa vida, sim. Não ver somente as nossas próprias necessidades. Precisamos, e a maioria das vezes, nós queremos satisfazer as nossas necessidades. Nós esquecemos que os outros têm necessidades também e que precisam da nossa ajuda para prosseguir. Então, trabalhar em benefício do nosso irmão, do nosso próximo. A prática do bem para a pessoa que tem fé está acima da materialidade. Você vai perceber que você está mais próximo de Jesus, né? Porque o que ele fazia era o que ele doava, era só amor, né? Então, lutar contra esse egoísmo arraigado dentro de nós, colocando sempre o amor, tentando colocar. Não estou aqui dizendo que eu coloque que sou uma santa, mas eu falo procurar melhorar a situação, né? Porque nós não somos perfeitos, mas nós podemos fazer alguma coisa em benefício do nosso próximo. Agora mesmo está falando do asilo, né? Que é uma coisa tão boa que a gente vai, a gente participa e a gente vê a necessidade muito grande daqueles irmãos. Então, basta você se acercar de um, de outro, dizer para ele, Deus te abençoe, já é uma coisa muito boa para a gente que está
se dirigindo àquela pessoa necessitada. Então, a gente deve agradecer por esses momentos de ida, e todos estão convidados, tá? Não somos só nós, não, né, Patrícia? Que vamos nesse intento aí. Então, é promover o bem do Naidineia, o bem do nosso próximo, olhando para o outro e vendo nesse outro irmão, né? E não um ser, simplesmente um ser inferior. É um irmão nosso, é filho de Deus, do mesmo Pai, irmão de Jesus, e nós todos somos irmãos, né? Tem eu acho que o Hamilton já falou nesse caso, se não me engano, tem uma música muito linda, lembrar desse ser inferior, dos anos lá de 69, 70, 71, não pergunto quantos anos eu tenho não, tá? Daquela época lá. Mais ou menos. Então, tinha uma canção que chama... Cadê a Irene? Hate Heavy. Opa, falei um inglês aqui. Isso significa, ele não é pesado. Depois ele fala, he's my brother, que ele é meu irmão. Então, isso que é importante, né? Então, essa música é muito bonita, é uma letra muito bonita, uma melodia lindíssima, e fala de uma pessoa que carregava uma outra pessoa por uma estrada muito longa. Então, era um menino de 14 anos, um jovem de 14 anos, que levava nas costas uma criança de 7 anos que tinha paralisia cerebral. E ele estava andando 65 quilômetros para chegar em um determinado lugar. Eu li a história, mas eu não me recordo agora os detalhes, e é muito pouco tempo. E ele já estava percorrendo lá os 65 quilômetros. E uma estrada horrível, uma estrada longa, cheia de curvas, com muitas dificuldades. E aí, ele foi questionado se aquela pessoa que ele estava carregando não era pesado. E o menino respondeu, ele não é pesado, ele é meu irmão. É lindo isso, né? Ele não é pesado, ele é meu irmão. Então, os atos que nós praticamos para bem do próximo, exigindo de nós o sacrifício, exigindo a nossa entrega, que foi o que o menino fez, né? É a demonstração da fé viva que existe em nós, que existe dentro de nós. Nesse livro aqui, Agora e Sempre, do Isaías, não sei se todos conhecem, do nosso companheiro, Agora e Sempre, sejamos imensamente felizes. Então, tem aqui bem no início do livro, tem uma nota, ele colocou uma nota de Leon Denis, e diz assim, o Sermão da Montanha resume de maneira suave e doce o ensino de Jesus. Nele é expressa a lei moral de uma forma inigualável. O homem aprendeu com o Sermão do Monte que não há mais seguros meios de elevação que as virtudes humildes e escondidas. Então, olha a virtude escondida desse menino, né? Que coisa linda. E ele, pelo que eu entendi, ele ia buscar, ele estava procurando talvez uma universidade, hospital, não sei, alguma coisa assim, para que pudesse fazer o tratamento do irmãozinho dele, do menino, que eu não sei se era irmão dele ou se era uma outra pessoa que ele carregava. Então, ele queria descobrir alguma coisa em benefício do irmão que tinha essa paralisia cerebral. Bom, quando são os espíritos, né, superiores, com perguntas de Allan Kardec, ele, de certa feita, ele quis saber sobre as nossas más inclinações, né? E o que acontece aí? Então, os espíritos superiores disseram a Allan Kardec que sempre se pode conseguir
a libertação das nossas inferioridades, né? Quando a pessoa tem em si uma vontade firme e poderosa. Então, é a fé, né? A fé que tem dentro de si. Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, ele fala como definir o verdadeiro espírita. Então, aqui fala espírita, mas é para todos nós, né? Podemos reconhecer pelos esforços que fazem em transformar-se em pessoas moralmente melhores e em domar suas más inclinações, geradas pelas imperfeições milenares que todos nós temos. Então, essas más inclinações nós vamos tirando aos poucos, nós vamos limpando aos poucos. Muitas vezes a gente fala assim, não diz que é espírita? Então, só porque é espírita, você tem que ser perfeito. Impossível. Não somos perfeitos. Nós temos as nossas imperfeições e que precisamos melhorar, né? Devagar, dentro do nosso conhecimento doutrinário, evangélico, nós precisamos melhorar o que tem dentro do nosso coração, né? Outro fator que nossa fé é desenvolvida é através dos nossos sofrimentos, como nós já falamos, sofrimentos diante das nossas provas diárias. Quanto que nós sofremos, né? Quanto que é difícil, que muitas vezes a gente não consegue entender. Por isso que a gente fala do estudo, para poder entender melhor o porquê desses sofrimentos nossos todos aí. E com o hábito das orações, de nossas orações, Jesus nos responde aí de maneira que for melhor, né, para todos nós. E que pode ser através de uma mensagem, muitas vezes uma simples mensagem responde o que nós estamos precisando. Uma letra de música, no caso esse menino aqui, virou uma letra de música, muito linda, gente. A música hoje eu ouvi, é linda demais, né? E uma frase que é dita por alguém também é um recurso de que Jesus está nos ajudando, Deus está nos orientando, né? E muitas vezes uma frase que é dita por alguém que nós nem não conhecemos, uma pessoa totalmente desconhecida por nós. Uma criança mesmo pode nos ajudar em determinado momento. Então, o importante é estar sempre ligados, sempre sintonizados com o alto, né? Prestando atenção em nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o que estamos pensando, o que estamos falando, como é que nós estamos agindo diariamente, como é que nós estamos, quais são os nossos hábitos, que é que eu tenho, né, de negativo e que eu preciso melhorar. Então, acreditando em Deus, acreditando em Jesus, tendo fé, nós vamos conseguir abandonar esses nossos sentimentos negativos, porque até isso a gente pode pedir a Jesus. Me ajude a limpar do meu coração esse sentimento de rancor, de ira, de maledicência, né? Que também é outro defeito grande. Essa tristeza que está dentro de mim, essa ingratidão que eu tenho pelos meus pais, meus amigos, meus irmãos, seja lá por quem for, né? Então, a gente precisa eliminar com muita fé, com muita força, com muita coragem. A gente vai conseguindo conquistar tudo isso, buscando, então, essa verdadeira fé. E ela vai nos levar, né, a esse exercício inevitável, que é a caridade para conosco mesmo, além da caridade para com o outro. Então, lembrando sempre da necessidade que nós temos de nos prepararmos também, é só uma orientaçãozinha que eu tive, né? Para dormir, o preparo que nós precisamos ter para o nosso sono. Quando nós deitamos na nossa cama, como é que deve estar o meu pensamento? Será que eu consigo lembrar de fazer uma prece a Deus, a Jesus,
agradecendo o dia que tive, agradecendo a noite que estou ali deitada na minha cama, né? Que tenho um lugar para repousar. Então, a gente precisa lembrar de agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas dádivas que Ele nos oferece. Então, fazer as nossas preces com sentimento, né? Um sentimento de gratidão, sentimento positivo a Deus, a Jesus. E enquanto o nosso corpo físico está repousando, muita coisa acontece no plano espiritual. Então, o nosso corpo ele vai se refazer. E o nosso espírito, ele pode ser levado para escolas de aprendizado aí no mundo espiritual. Então, o que a gente precisa, muitas vezes a gente acorda e fala, nossa, eu tive um sonho tão legal essa noite, mas eu não me recordo, foi tão bom. O que aconteceu, né? A gente foi levado para algum lugar bom, né? Nós tivemos contato com alguma coisa boa. Então, lembremos de oferecer uma oração, uma gratidão a Deus e pedir para que a gente tenha um bom sono, né? Uma boa reparação do nosso corpo físico, para que no dia seguinte a gente possa estar mais fortalecido, né? Que a gente tenha um dia melhor do que o anterior. Então, a fé, quando desenvolvida, pode ser um grande instrumento da prática do bem. Recordemos disso, né? Que nos auxiliando e auxiliando o nosso próximo, com muito otimismo, quando diz aqui o André Luiz, com muito otimismo, com tolerância das dificuldades alheias, dos efeitos alheios também, que precisamos ter, né? Com compreensão da situação do nosso irmão, da nossa situação, né? E procurar fazer sempre o melhor que pudermos, em benefício do outro e em nosso próprio benefício. Nesse livro também, nesse mesmo livro do Isaías aqui, tem uma nota, só para encerrar, que diz assim: o Sermão da Montanha. Lembremos que quem falou o Sermão da Montanha, todos sabem, né? Jesus. Então, o Sermão da Montanha é um resumo, bem resumido, dos ensinamentos que ele nos deixou. Então, o Sermão da Montanha é a síntese das condições para a felicidade do homem. Quando a criatura encarnada ou desencarnada conseguir aplicar em relação a si mesma e ao próximo, e em todas as circunstâncias, as suas regras simples e claras, terá encontrado o caminho definitivo para a sua felicidade perene. Então, vamos guardar esses ensinamentos, né, de hoje. E vamos aos passos.